Jesus é o centro do meu ser. Jesus é o centro do meu ser. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Silvano, ou noutras traduções diz Silas, e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, que foi Deus que vos escolheu. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Papá, nós te damos graças mais uma vez e te pedimos a tua direção, Senhor. Estamos diante da tua palavra, nós amamos a tua palavra é a autoridade final das nossas vidas, a tua palavra é o alimento para o nosso espírito. Senhor, que nos possas revelar a tua palavra, que nos possas falar através da tua palavra, que seja o teu Espírito a falar a cada um de nós, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Por cima do versículo 2, na minha Bíblia, diz assim: o sucesso do Evangelho em Tessalónica e a fidelidade daquela igreja. Eu não sei os irmãos, mas eu fico maravilhado a ler este relato do apóstolo Paulo. E maravilhado porquê? Porque todo ele é um elogio a esta igreja, sim ou não? Ele está a elogiar esta igreja. Eu, por exemplo, realçava aqui o versículo 7. Ele diz assim: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Ou seja, ele está a dizer assim: vocês tornaram-se um exemplo para outros. Vocês tornaram-se um exemplo para outros irmãos. Vocês, como igreja, tornaram-se um exemplo para outras igrejas. Ou seja, a maneira de vocês viverem inspirou ou é uma inspiração para outras pessoas. Pessoas podem olhar para vocês e se inspirarem, né, em cada um de vocês. E eu confesso-vos, no meu íntimo, esse é o meu sonho. Eu sei que isso não se deve dizer, ou não é muito politicamente correto dizer, porque pode soar assim um bocadinho até arrogância. Mas só aqui entre nós que ninguém nos ouve. Não poucas vezes eu oro, Senhor, eu não sei se está certo, mas já fiz isso. Senhor,
Eu não quero ser mais um no meio de tantos. Eu não quero ser mais uma igreja. E quando eu digo eu não quero ser mais uma, eu não estou a falar de arrogância, eu não estou a falar de querer competir, ser melhor ou maior, não. Mas quando eu olhei e li este relato, disse, Senhor, eu desejo que se tornemos uma igreja assim. Eu desejo que se tornemos um povo assim, que possamos ser exemplo para outras pessoas, possamos ser exemplo para outras igrejas, possamos ser inspiração para outras pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e serem inspirados a fazer o quê? A amar a Deus, a servir a Deus, a ser fiel a Deus. Não é? Porquê? Porque este povo, esta igreja foi tão tocada pelo Senhor, aconteceu uma transformação tal na vida deles, que eles se comprometeram de tal maneira, eles viveram o Evangelho de tal maneira, que de facto ele tornou-se um exemplo, um modelo a ser imitado, uma igreja exemplar. Não é uma igreja perfeita, uma igreja exemplar. Porquê? Por causa do seu serviço, por causa da sua dedicação, por causa da sua genuína conversão. Eles se tornaram então a tal igreja exemplar. Agora, nós só conseguiríamos ser essa igreja exemplar se cada crente for um crente exemplar. Nós não podemos separar os crentes da igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não é o prédio. A igreja não é o pastor. A igreja não é o grupo de louvor. A igreja somos nós, as pessoas que servem em todos os aspectos. A igreja somos nós, as pessoas que estão presentes, que cantam, que adoram, que fazem parte da vivência cotidiana da igreja. Nós somos a igreja. Então, irmãos, o meu convite para cada um de nós que estamos aqui, o meu convite para os irmãos lá em casa, o meu convite para os irmãos lá em Aveiro e para qualquer outras pessoas que nos possam estar a ouvir nesta tarde, o meu convite é nós nos inspirarmos nesta igreja. É nós fazermos assim uma pequena reflexão e ordenarmos aqui algumas destas características para nós fazermos um exame a nós mesmos. Um exame com sinceridade. Ou seja, porquê? Porque nós queremos ser essa igreja exemplar. Nós queremos ser essa igreja que possamos ser inspiração. Possamos ser um canal de bênção para outras pessoas à nossa volta. Então eles eram uma igreja exemplar. Porquê? Primeiro ponto. Esta igreja era formada por pessoas verdadeiramente nascidas de novo. Estamos a viver tempos hoje que é necessário fazer a distinção entre um crente e um crente nascido de novo. E com toda, eu vou realçar isto de novo, sem qualquer tom de crítica, sem qualquer ironia. Porquê? Porque vivemos tempos que muitos se aproximam da igreja e gostam das músicas, gostam da palavra, dos princípios. Quando nós falamos sobre sermos honestos, sermos sinceros, sermos humildes, sermos íntimos, são princípios que não precisamos ser nascidos de novo para crer neles. Há muita gente que não é nascida de novo, não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e eles vivem de acordo com esses princípios. Então há pessoas que gostam desses princípios da palavra de Deus, gostam daquilo que nós fazemos e glória a Deus, mas há algo que é uma tragédia. Qual é? Eles ainda não nasceram de novo, porque o nascer de novo é um milagre, é alguma coisa que não tem a ver connosco. Diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é Deus que opera em cada um de nós. E aqui o que houve foi uma transformação genuína, uma conversão genuína, ou seja, o Evangelho entrou naquele povo de tal maneira que os mudou, que os transformou. Eles passaram a ser
outras pessoas. O mesmo nome, mas outras pessoas. Versículo 5. Eu vou voltar a ler, mas na versão o livro, o Evangelho que vos anunciamos não foi comunicado apenas por meio de simples palavras, mas com poder pelo Espírito Santo. Diz assim, produzindo uma grande certeza no vosso espírito. Ou seja, pessoas encontraram o Calvário. Não é? Nós somos salvos quando nós temos um encontro com o Calvário. Quando alguma coisa que é feita por Deus é um milagre que nós não podemos imitar, nós não podemos produzir, é produzido pelo Espírito Santo em cada um de nós. Não podemos até sequer tentar impor a outra pessoa. Vocês lembram-se do Zaqueu? O Zaqueu, o homem que, roubava, ou tinha assim uns adultérios financeiros e não sei, e ele tem um encontro com Jesus. Jesus não disse, olha, tens de passar a ser íntegro, tens de passar a ser honesto, tens de passar... Não há relato desse teor da conversa, mas alguma coisa aconteceu ali, porque no final da conversa ele não só disse que devolvia, se eu tenho roubado, devolvo 4 vezes mais. Não, ele também disse que eu vou partilhar metade de tudo dos meus bens com o próximo. E Jesus termina dizendo assim, hoje entrou salvação nesta casa. E é nesse contexto que Jesus disse, eu vim para salvar aquele que se havia perdido. Ou seja, há salvação naquela casa. Como é que nós podemos ver isso? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Na versão, o livro diz, pois eles próprios testemunhavam, ou seja, pessoas testemunharam o quê? Que fomos recebidos por vocês como e o que é que eles viram? Que se converteram a Deus, abandonaram os ídolos para servirem o Deus vivo. É uma igreja exemplar, por quê? Porque não foi apenas uma confissão, foi uma confissão, não foi apenas um levantar o braço, foi uma confissão e uma ação. Foi uma confissão e um abandono, foi uma confissão e uma mudança. Eles eram idólatras, mas eles adoravam os ídolos, mas eles confessaram Jesus como seu Senhor e eles abandonaram todos esses ídolos. Eles abandonaram aquela mentalidade pagã. Quando eles descobriram o verdadeiro Deus, eles se converteram e não, Ele é o Senhor, Ele sabe todas as coisas, só a Ele adorarei. Então não vamos viver mais para nós, não vamos viver mais para os ídolos, não vamos viver mais para fazer a nossa vontade, nós vamos viver para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. A nossa vida não é mais nossa, ela pertence a Deus. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Existe uma mudança, existe uma transformação, e sabe uma coisa, essa transformação não é oculta, ela é visível para aquelas pessoas que sempre conheceram aquela pessoa. Eu vivi isso. Ou seja, a minha mãe viveu isso. Quando ela se converteu, não é? Ninguém lhe disse para fazer isto, ou para deixar isto, ou para deixar aquilo. Ou a partir de hoje já não pode. Mas o meu pai, ele começou a ficar chateado. Chateado porquê? Porque agora tu já não és mais a mesma, já não gostas das mesmas coisas. E daí vem aquela coisa, fizeram-te uma lavagem cerebral lá à igreja. Não, porque essas pessoas dizem isso, é natural. Eles não sabem o que aconteceu, eles não tiveram essa experiência, eles não sabem que não é a igreja que faz lavagem alguma, é quando o Espírito Santo entra na vida de alguém. Nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. É visível às pessoas que conhecem essa pessoa. É visível às pessoas que até ali coabitaram, ou habitaram, ou partilharam vida com aquela pessoa. É visível a mudança
naquela pessoa. E isso foi visível na vida destas pessoas. Eles não passaram a ser mais os mesmos. Esta igreja era uma igreja exemplar. Porquê? Porque o povo que estava lá era crente mesmo. Diga ao irmão lá, era nascido de novo. E esse é o meu sonho. Claro que isso não se mede. Eu não posso medir, nem eu, nem ninguém medimos quantos nascidos de novo há na igreja. Jamais. Jamais. Quem se tiver ousadia de fazer isso já está a errar. Deus é que sabe. Mas sabe uma coisa? Nós também sabemos quando nós nos convertemos. Nós também sabemos. Tu sabes se já te converteste ou não. Tu sabes se já te rendeste ao Senhor Jesus Cristo ou não. Tu sabes se já apenas confias ou crês em alguns princípios que são pronto, normais, importantes e bom de viver, ou nós nos convertemos totalmente ao nosso Jesus, ao nosso Rei. Lhe chamamos Pai, Papá, mas também lhe chamamos Senhor. Ele é aquele que governa a nossa vida. E o meu desafio é para aqueles que estão aqui ou que nos estão a ver, ou seja, onde for, que se convertam, que abracem. E quando eu disse que não estava a falar com ironia, porque não estou mesmo, não é tempo para se brincar com estas coisas, é tempo para desafiar, dizer assim, olha, humilha-te na presença de Deus, porque salvação não acontece apenas ou na igreja, quando se levanta o braço, lá em casa ou aí em casa, onde tu estiveres, sozinho no carro, dobra o teu joelho, fecha o teu olho, ou do olho aberto, mas clama ao Rei dos Reis, clama ao Senhor dos Senhores, porque este milagre que eu estou a falar, nenhum de nós pode produzir. Só Ele pode produzir isso em nós. Eles converteram-se, eles se transformaram, por isso transformaram-se num povo exemplar. Uma igreja exemplar porquê? Segundo, eles receberam a palavra com alegria. Versículo 6, e a vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra. E diz, em muita tribulação, com gozo. Eles tinham fome da palavra de Deus. Eles queriam entender a palavra de Deus. Eles estudavam a palavra de Deus. A palavra de Deus era a companheira da vida deles. Quanto nós amamos esta palavra? Quanto nós amamos, às vezes a gente diz, qual é o lugar que Deus tem na tua vida? Qual é o lugar que Jesus tem na tua vida? Irmãos, não nos enganemos, qual é o lugar que a Bíblia tem na tua vida? Eu não estou a falar que tem que ser uma Bíblia de papel, eu gosto de papel, pronto, mas aí é cada um, mas qual é o lugar? Nós temos fome da palavra de Deus, nós procuramos, porque como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus se não lemos a palavra? Como é que nós sabemos como é que podemos viver agradando a Deus se nós não conhecemos a Bíblia, se nós não conhecemos a palavra de Deus? Durante este Natal estava a falar com alguém que propôs este desafio, né, de ler a Bíblia num ano. Vamos começar de novo. Pastor, mas eu ainda não consegui ler num ano. Então continua a ler. Porque aqui a questão não é, nós não estamos aqui a competir, mas aquilo que eu quero encorajar é ler a Bíblia mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro livro. Lê a Bíblia é Deus a falar connosco. Não foi num ano, vai em 2, não foi em 2, vai em 3, mas lê, diga ao irmão lá, todos os dias. E essa pessoa dizia-me assim, de facto é fantástico, porque eu dei um conselho a alguém há uns tempos atrás, que se fosse hoje, eu dizia tudo ao contrário. Eu disse, porquê? Porque não é que eu fui ler um livro, deparei-me com um livro que diz, que fala o livro inteiro sobre aquilo. Isso era sobre o quê? Sobre não estarmos com um jugo desigual. E nós às vezes dizemos só assim, não, mas eu acho isto, eu acho aquilo, não, mas aqui a questão não é eu acho. A pessoa estava impressionada assim, não, eu também acho isso tudo. O problema é que eu comecei a ler e havia um livro no Velho Testamento que falava inteirinho só sobre isso. Eu hoje já não tinha coragem de dizer o que eu acho. Eu hoje iria dizer o que a Bíblia diz, com amor, com carinho. Porque nós não mandamos na vida das pessoas, mas a Bíblia é a autoridade final da nossa vida. Então eles eram uma igreja exemplar porque eles amavam a palavra de Deus. Irmãos, que sejamos um povo que amemos a palavra, que façamos da palavra a autoridade final da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Não é como alguém que eu disse, olha, ele estava-me a dizer uma coisa, eu sinto e tal. Eu disse, olha, não, isso é bom, eu acho que sim, mas há uma passagem que diz o contrário, ou seja, nega completamente isso. E ele diz para mim, não me interessa o que a Bíblia diz, eu sinto que é de Deus. Cuidado.
Porque jamais o Espírito Santo vai nos guiar a fazer alguma coisa que a Bíblia diz o contrário. Então vamos, às vezes vale mais saber um versículo bíblico e praticar do que saber a Bíblia toda e não praticar. Sim, é verdade, mas isso não pode ser desculpa para nós não lermos, para nós não estudarmos, para nós não procurarmos, não. Eles amavam a palavra de Deus. Eles eram uma igreja exemplar porque, em terceiro lugar, eles seguiam os seus líderes espirituais. Nesta primeira parte, 1 Tessalonicenses 1:6, o que é que diz? E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Claro que Jesus é o nosso líder. Ele é aquele que nós imitamos. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, não é porque não vimos coisas negativas, não é porque não vimos coisas que nos decepcionaram, mas nós temos que nos lembrar a quem morreu por nós. Nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Foi Jesus que foi à cruz do Calvário. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso líder, Ele é quem nós devemos imitar. Mas também quer encorajar a nós nos tornarmos exemplo para outros. Amarmos tanto a Jesus, temos tanta paixão por Jesus, meditarmos na palavra de Deus, sermos pessoas que amamos tanto a Deus, que as pessoas podem se inspirar em nós, que as pessoas podem ver Jesus em nós. Como o apóstolo Paulo, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então que nós somos essa gente que amamos tanto, que a nossa vida possa ser imitada. A integridade, a maneira como nós lidamos com a nossa esposa possa inspirar outros maridos. A maneira como nós lidamos com os nossos filhos possa inspirar outros pais. A maneira como nós lidamos lá com o patrão possa inspirar outros empregados. Que a maneira como lidamos, possa a nossa vida seja uma inspiração para as outras pessoas. Eles eram uma igreja exemplar porque, quarto, eles foram fiéis mesmo no meio da tribulação. Porque diz que eles, versículo 6, não é? Foram imitadores, nossos imitadores do Senhor, receberam a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedónia e na Acácia. Ou seja, eles suportaram a perseguição, eles suportaram a tribulação, ou seja, nós não somos exemplos apenas quando está tudo bem, nós não somos exemplo de fé apenas quando temos saúde, nós não somos exemplos de fé apenas tipo quando tem um bom carro. Não, diz que na tribulação, na perseguição, eles foram exemplo, porque nesse tempo eles continuaram fiéis, servindo e seguindo ao Senhor. 1 de Pedro 4, 12 a 14 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eles eram exemplo porque eles suportaram a perseguição, eles suportaram a tribulação. Sim, nós não ignoramos os tempos difíceis, nós não ignoramos a perseguição, nós não ignoramos a tribulação, mas não é isso que faz depender a nossa fidelidade ao nosso Senhor. Nós continuamos fiéis, e quando isso acontece, Paulo os elogiou. Porquê? Porque mesmo no meio da perseguição, eles permaneceram fiéis. Mesmo no meio da aflição, eles permaneceram fiéis. Como Paulo disse, nada nos poderá separar do amor de Deus. Oh, irmãos, se tenhamos este equilíbrio, nós não somos daqueles que achamos que está tudo bem. Não, está tudo bem. Mas também não somos daqueles apenas que vamos viver apenas por tudo aquilo que tem profetizado acerca de 2023. Tudo aquilo que tem dito que vai ser o pior, que vai dizer, sim, pode ser mau, pode ser isto ou pode ser aquilo, mas nós somos equilibrados. Nós sabemos que em todas as coisas Deus é conosco. Então vai haver tribulação, vai haver surpresas, vai haver coisas boas, vai haver coisas menos boas. Há uma coisa que eu sei, em tudo isso que vai haver, Deus estará conosco, e Deus nos tem ajudado até aqui. Deus nos tem graça, Deus nos tem dado sabedoria, Deus nos tem cuidado. Oh, irmãos, vamos confiar em Deus, independentemente do que está à nossa frente. Deus está connosco.
Deus está connosco. Não somos daqueles que dizem, não, nenhum mal vai acontecer. Não, ainda o que vier a acontecer, Deus está connosco. Sabe porquê? Porque independentemente do que vier a acontecer, pode-me apanhar a mim ou a ti de surpresa, mas o nosso Deus não apanhou de surpresa. E nós estamos agarrados a Ele, nós estamos a confiar nele, nós dependemos dEle. E se partimos para Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Eles eram uma igreja exemplar, porquê? Quinto, eles eram um povo missionário. Olha o que diz aí no versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia, Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Na versão o livro diz assim, na verdade, por vosso intermédio, a palavra do Senhor espalhou-se por estas duas regiões. Também em muitos outros sítios, a vossa fé em Deus se tornou conhecida. Eles espalharam a palavra de Deus. Porquê? Porque é a paixão da vida deles. Oh, irmãos, nós vamos falar de Jesus porquê? Porque temos que encher a igreja. Porque temos... Não, é a paixão da nossa vida. Você já viu alguém que está apaixonado, um homem que está apaixonado pela mulher? Ou pela uma namorada, não é? Ou a moça que está apaixonada pelo namorado. Ele está a falar com os amigos ou com as amigas e quando dá conta está a falar de quem? Você já viu uma pessoa apaixonada por outra coisa, por uma coisa qualquer, pelo surf, pela bola, por isto, por aquilo? Quando ele dá conta, ele está a falar do quê? Está a falar sempre do mesmo. Então sabe por que eles falavam de Jesus? Eles eram pessoas apaixonadas por Jesus. Eles eram pessoas que Jesus transformou a vida deles. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E porquê? Eu ouvi isto para dizer ontem, para dizer hoje, não, transformou a minha vida, mudou a minha vida, me deu uma razão de viver. Hoje eu vivo com esperança, hoje eu vivo com alegria. Sim, também tenho dificuldades, sim, mas tenho esperança, tenho esperança em Jesus, tenho fé em Jesus, tenho direção de Jesus, tenho a paz de Jesus, tenho tudo o que eu necessito. Diga, irmão, lá nós somos missionários. Missionários não é só o pastor Paulo ou os irmãos que estão cá no Moçambique. Somos chamados com esta missão, com esta responsabilidade de falar de Jesus. Paulo dizia em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glória a Deus. Mas há um problema. Como é que eles vão invocar se não creram? Como é que eles vão crer se não ouviram? Como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Por isso é que ele diz, como pregarão se não forem enviados? Está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam as boas novas. Aqui a questão não é, nós não estamos aqui a construir o nosso reino, nós não estamos aqui a construir a igreja CCVA, nós não estamos aqui a construir o reino do pastor Mário. Eu vou passar, vocês vão passar, como muitos dos nossos queridos irmãos que eu tive o privilégio, e eu só tive o privilégio de conhecer alguns que participavam nesta igreja e hoje estão na glória. Não era sobre eles, mas eles nos ensinaram, eles nos passaram o bastão para que nós hoje possamos correr com o bastão e levar a mensagem de salvação às pessoas à volta. Sim, há pessoas que não vão ouvir, sim. A gente lê Ezequiel, a gente lê Jeremias, eram homens de Deus, com a palavra de Deus, foram presos, muitos não acreditavam, gozavam do que eles diziam, mas nenhuma dessas coisas os calou. Eles continuaram até ao final a proclamar a palavra de Deus. Tu e eu somos transportadores destas boas notícias. Nunca Deus nos prometeu que toda a gente nos iria ouvir. Nunca Deus nos prometeu que toda a gente iria dobrar o joelho. Não, Ele só disse, foi assim, vão e preguem o Evangelho. E nós, esta igreja é uma igreja exemplar porque eles eram missionários. Eles não ficaram com a palavra para eles. Eles não ficaram com a palavra naquela cidade. Eles espalharam o Evangelho e nós temos que fazer o mesmo. E por último, não menos importante, uma igreja exemplar porque, versículo 9 e 10, eles eram um povo vigilante. Vamos ver porquê. Porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha o que dizia no versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho.
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Vamos ler outra vez o versículo 10, só as primeiras palavras. A esperar dos céus o seu Filho. Irmãos, eles viviam cada dia. Acreditavam que podia ser o dia que Jesus iria buscá-los. Eles não viviam cada dia de qualquer maneira. Este pode ser o nosso último dia. Eles viviam com vigilância. Eles viviam com diligência. Eram diligentes. Eles faziam aquilo que tinha que ser feito. Se Jesus vier hoje, eu posso dizer assim, eu estou pronto. Mas tu estás pronto? Ah não, mas ainda falta isto. Não, ainda falta me reconciliar lá com o Pai. Não, ainda falta perdoar o não sei quando. Então rápido. Ou vivemos com aquela mentalidade que vocês já ouviram, porque eu hoje tenho 50 e já tive 5 e 10. E com 10 anos já ouvia pessoas dizer, isso já os irmãos, já o Paulo dizia. Como é que nós vivemos? Somos diligentes. Vivemos cada dia com este sentido de urgência de fazer, viver de acordo com a vontade de Deus. Porque eu quero viver este dia. Porque pode ser este o último dia que Ele virá buscar a sua igreja. Eu não estou a falar de medo. Eu não estou a falar de pânico. Eu estou a falar de diligência. Quantas vezes nós já ouvimos nos funerais? Não teve tempo. Agora estava a fazer as pazes aqui, mas já não teve tempo. Ficou isto de fazer, ficou aquilo de fazer, ficou aquilo de fazer. Não, vamos viver com diligência. Os irmãos, claro que o mundo não vai entender, mas ele não se converteu. Ou seja, ele não nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai viver com essa diligência. Este pode ser o dia que ele virá buscar a sua igreja. E eu quero viver com diligência. Eu quero viver com dedicação, ser vigilante. Igreja, é tempo de nós consagrarmos as nossas vidas a Jesus. Esta reflexão é para nós pensarmos nesta parte final e refletirmos. Nós somos uma igreja exemplar. Não é para nós respondermos. Ou é para nós respondermos a nós mesmos, com sinceridade. Nós somos uma igreja exemplar. Nós somos uma igreja formada por pessoas nascidas de novo. Ou por pessoas que amam mais esta terra, os prazeres desta terra, do que as coisas de Deus. Para que nós possamos nos humilhar na presença de Deus. Quais são os amores da nossa vida? Quais são as paixões da nossa vida? O que é que verdadeiramente o nosso coração palpita? Eu não estou aqui para apontar dedos a ninguém, senão tinha que apontar a mim mesmo. Mas ao ser confrontado com isso, não poucas vezes eu peço, Senhor, perdão, ajuda-me, porque de facto eu tenho muitos outros amores que eu penso que não tenho, mas na verdade quando toca às escolhas, lá estou eu a escolher o mesmo, porque aquilo, os meus olhos brilham. Senhor, muda os meus amores, muda as minhas prioridades. Será que somos pessoas que deixamos os ídolos para seguir a Jesus? Sabes qual é hoje o maior ídolo dos nossos tempos, da nossa geração hoje? Somos nós mesmos. O maior ídolo somos nós. Toda a sociedade nos ensina a viver assim. Vive, faz aquilo que sentires, meu. Não, a Bíblia faz o que o teu coração dirige. Bem, Jesus não, mas a Bíblia diz no Velho Testamento muitas vezes, enganoso é o nosso coração. Nós temos que desfrutar da vida. Nós portugueses temos este ditado, não é? Só se lembra de Santa Bárbara? Não é um apontar do dedo, mas às vezes os trovões é mesmo para nós nos lembrarmos, não da Santa Bárbara, mas de Jesus.
E às vezes oramos para que os trovões parem. Às vezes eu acho que eles têm que continuar. Para ver se nós não adormecemos. Para ver se nós não adormecemos. Para ver se nós não deixamos guiar apenas pelo nosso eu e cultuar o nosso eu. Deus é o Senhor das nossas vidas. Nós somos um povo exemplar. Outras pessoas podem nos imitar. A nossa vida é inspiração para as outras pessoas. A nossa maneira de falar inspira outras pessoas. A nossa maneira de vestir inspira outras pessoas. A nossa maneira de lidar uns com os outros inspira outras pessoas. Será que podíamos ser acompanhados por uma câmara o dia inteiro? Tipo Big Brother. Isso ainda existe. Tipo uma câmara 24 horas por dia. Será que tudo o que nós fazemos, dizemos, como nos comportamos, podia ser visto? Somos um povo que amamos a palavra de Deus ou corremos para ela quando estamos aflitos? Ou corremos para ela num sentido de egoísmo. Eu preciso meditar sobre versículos sobre cura. Porquê? Porque agora estou doente. Eu preciso meditar de versículos sobre finanças. Porquê? Porque agora estou a precisar. Isto não é um livro de mesinhas. Isto é Deus a falar connosco. Amamos este livro. E quando eu estou a dizer isto, não é para apontar o dedo. É só para dizer assim: Senhor, dá-me gosto pela Tua palavra. Não, eu faço o que eu faço mesmo. Eu era uma pessoa que não gostava de ler. Hoje leio muitos livros por ano e faço, não porque gosto ou porque gostamos. E não, Senhor, é uma necessidade, eu preciso, eu não posso viver dessa forma. Dá-me gosto por isso. Ajuda-me. Quando nós nos humilhamos na presença deles, Ele nos ajuda. Somos um povo fiel mesmo no meio da tribulação. Mesmo no meio da dor, louvamos a Deus. Mesmo no meio da tristeza, nós honramos, nós servimos. Ou nós paramos logo de servir a Deus no meio da dificuldade? Irmãos, não há melhor antídoto para a dificuldade e a dor que é nós servirmos a Deus. Sabe porquê? Porque quando eu estou a servir a Deus, servindo o outro, eu esqueço de mim mesmo. Mas não poucos querem desistir. Não, eu estou a passar um problema, é melhor eu não fazer isto, é melhor não fazer aquilo. Irmão, não havia pastores, meu amigo. Não havia pastores na face da terra. Sempre que a gente tivesse um problema, deixasse de servir, ninguém servia. Somos um povo missionário? Ou somos um povo que pensamos em nós? Somos um povo que pensamos que se a pessoa que está ali morrer sem Jesus e eu convivi com ela todos os dias, não lhe disse nada? É a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade. Estamos nós a crescer, estamos nós a aumentar o número. E não é por causa dos números, mas nós também não podemos negar que se nós não podemos nos contentar ano após ano, mês após mês, sem ninguém se converter. Não é essa a vontade de Deus. Não idolatramos os números, mas não podemos fugir deles. Não podemos achar que é normal. Precisamos de quê? Dobrar o joelho, clamar a Deus, dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Não precisamos, não podemos nos escudar. Portugal é difícil, o outro é difícil, não sei o que é difícil. Não, nós precisamos de dobrar os nossos. É Deus, nós temos uma responsabilidade. Eu não estou a conseguir fazê-la, mas tu vais me ajudar a fazer, porque foste tu que mandaste fazer. Estamos a ser um povo diligente e vigilante. Estamos prontos. Eu termino dizendo isto: ser cristão é alguém que se transforma em algo diferente e ajuda os outros a se transformar também. Ser cristão é ser um ramo de uma videira verdadeira que produz Jesus nele mesmo, mas também produz Jesus através dele na vida dos outros. Normalmente, e eu tenho feito isso muitos anos, o dia de Ano Novo é para eu encorajar. E eu estou a encorajar de outra forma. O dia de Ano Novo é para eu falar sobre fé, alvos. Claro, tudo com equilíbrio, mas confiar. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Mas eu creio que Deus nos está a chamar. E
não é chamar a vocês, é chamar a nós, porque nós somos a igreja. Nós não podemos olhar para aquele retrato. Eu não consigo olhar para tudo aquilo que eu li hoje e dizer assim: eu estou a viver dessa forma. Nós como igreja estamos a viver dessa forma. Eu tive que dobrar os meus joelhos na minha sala, pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me. Eu ainda tentei dizer: não, mas Senhor, são eles que não fazem. Mas depois veio uma voz dizer: sim, mas tu és o líder. Então Senhor, eu não sei como fazer. E nos humilhamos na presença de Deus para vivermos, não queremos os aplausos deste mundo, mas possamos ter o aplauso do nosso Senhor. Porque, irmãos, para mim era a maior tristeza deste mundo. Eu não me lembro do dia da minha salvação. Lembro do dia em que eu tomei a decisão de servir a Deus. Houve ali algures na minha adolescência que levei as coisas mais a sério. Mas a verdade é esta: desde os 5 anos que eu ouço o Evangelho, que eu vivo neste ambiente, e seria para mim a maior tristeza deste mundo chegar ao final da minha vida, seja ela com que idade for, e ir parar ao inferno. Podia ter os melhores carros, ou melhor ainda que já tive, melhor de tudo, ser a pessoa mais rica, mas se isso viesse a acontecer, era a maior derrota e tristeza da minha vida. E isso não está nas mãos de ninguém, está nas minhas mãos, como está nas tuas mãos a tua vida, na nossa decisão, como vivemos hoje. Então nós temos tanta coisa que nos leva a pensar de outra forma, que nos leva para outras coisas. Mas eu quero desafiar, não apenas a ouvir o que eu disse hoje, mas a orares a Deus: Senhor, essa é a tua palavra para mim. Pergunta. Porque se foi Ele que me falou, Ele vai falar. Se é, se não é, não é. Aqui ninguém obriga ninguém. Aqui ninguém coage ninguém. Nós não somos uma seita que coage e obriga as pessoas a ir para aquele caminho. Nós somos livres em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.